Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, estamos aqui para fazer mais review de quadrinhos, dessa vez para falar da edição número 3 da revista Joker, ou Coringa, que está saindo lá nos Estados Unidos. Joker 3 foi publicado originalmente em 11 de maio de 2021, contando aí com os roteiros de James Tynion IV e desenhos de Guillian March. Além disso, nós temos uma história extra com a Punchline, que é escrita pelo Sam Jones e James Tynion IV, com os desenhos de Mirka Andolfo. Então vou fazer aquele resuminho completo da vez de sempre e depois trazer as minhas considerações. Mas antes, como sempre, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. A história vai começar então com James Gordon relembrando do passado, quando ele foi capturado pelo Coringa, lá em A Piada Mortal. Ele relembra de tudo que passou nas mãos do Coringa, de toda a tortura que sofreu, onde o vilão queria provar a sua teoria de que basta um dia para deixar uma pessoa louca. Gordon destaca que para o vilão não ganhar ou não atingir o seu objetivo, na época ele havia pedido para o Batman não cometer nenhum ato extremo e prender o Coringa, prender pelos livros, pela lei. Só que o problema é que aquela noite no parque de diversões de Gotham, uma memória muito ruim foi criada na cabeça do Gordon que ele lembra até hoje. Já nos tempos atuais nós vemos então James Gordon pegando o avião e indo atrás do Coringa e encontrando no aeroporto a Crescida, a pessoa que contratou ele para caçar o vilão. Nosso protagonista obtém algumas informações, bem como um cartão de crédito aí com um fundo que é gigantesco, podendo gastar o que quiser então para conseguir achar o seu antagonista. Enquanto o Gordon faz a viagem, a sua filha Bárbara Gordon, como oráculo, tenta localizar e tenta descobrir quem é esta pessoa chamada Crescida, contando com a ajuda de Stephanie Brown, bem como da Cassandra Cain, para tentar obter esta resposta. Enquanto Gordon viaja, ele vai então repassando na sua cabeça tudo que ele sabe sobre pessoas que já assassinaram alguém, pessoas que cometem crime, os motivos, as razões, tudo para tentar chegar até a figura do Coringa. E enquanto nós vemos essa narração em off, nós vamos revendo alguns personagens que nos foram apresentados na edição anterior, como a família de canibais do Texas, como a gangue do Bane, que agora nós temos uma nova personagem encarnando a figura do Bane, todos também caçando o Coringa. Ao chegar em Belize, Gordon começa suas investigações, conversando com os habitantes locais, tentando pegar algumas pistas de alguém que talvez tenha desaparecido, o que poderia levar então ao Coringa. Ele acaba obtendo umas pistas de um resort nas montanhas, onde talvez nós poderíamos ver o vilão, o que leva então ele a seguir este caminho, e quando ele encontra uma casa e tenta conversar com os habitantes locais, ele dá de cara com o Coringa, fazendo ele automaticamente puxar sua arma e apontar para a cabeça do Coringa. Só que o vilão não estava sozinho, pois ele tinha um exército que era do dono do resort, o que acaba fazendo então com que o nosso protagonista tenha que se render e escutar o Coringa falar. A chegada do Gordon deixa o vilão bem feliz, pois agora ele tinha um amigo ao seu lado. E lembrando, o Coringa também estava sendo caçado por outras pessoas, e todas essas pessoas estavam chegando naquele mesmo momento. A família de canibais, a gangue do Bane, e o Coringa estava a par disso. E agora, tanto o Coringa quanto o Gordon tinham que se juntar, talvez, para tentar parar essas pessoas e evitar a morte do Coringa, fazendo com que o nosso protagonista ponha as mãos na cabeça e pense: meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter? Já na história da Punchline, nós vemos então a Bluebird investigando o local onde continha todos os apetrechos e pesquisas que a Punchline fazia em relação ao Coringa. Documentos esses que foram guardados pelo amigo da Punchline, amigo esse chamado Aiden. Ele explica que todo esse conteúdo, todas essas informações, todos esses livros, fitas cassetes, etc., ajudaram então a Punchline a fazer todo o seu podcast e tentar entender a cabeça do Coringa. E nesses documentos, inclusive, continham versões de entrevistas que psicólogos faziam com o Coringa, contendo, inclusive, a entrevista de uma certa psiquiatra loira que um dia acabou tendo problemas com o Coringa também. Aiden chega a revelar que ele produziu os podcasts que a Punchline fez, e ele tinha como objetivo destruir toda aquela coleção de informações para evitar problemas para ele. Já na penitenciária onde a Punchline está presa, nós vemos a Orca sendo contratada para dar cabo então da personagem, indo enfrentar ela no banheiro da prisão, onde a gente vê uma luta intensa entre a personagem e a Punchline, com a namorada do Coringa levando a pior. Voltando ao galpão onde a Punchline tinha as informações sobre Coringa, a Bluebird tenta evitar que Aiden destrua tudo aquilo, pois aquilo era prova para o julgamento, com o personagem dando um livro para Bluebird, onde nós tínhamos mais informações importantes que a Punchline estava fazendo, e que possivelmente antes mesmo do Coringa aparecer, a Punchline já estava planejando coisas ruins, planejando talvez mortes ou machucar pessoas que ela não gostava. E nesse livro nós tínhamos uma foto que tinha um Aiden, a Punchline e uma personagem diferente, alguém que para Punchline estava morta. Só que é nesse momento que um gás acaba atingindo a Bluebird, que acaba paralisando ela, dando a possibilidade então do Aiden jogar álcool dentro do local, botando fogo e deixando a Bluebird para a morte.
Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter o que agrada seu bolso. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. É isso aí, meus amigos, terceira edição chegando então aqui com as aventuras do James Gordon caçando o Coringa. E nós vemos aqui que essa edição quer brincar um pouquinho, né? Ou talvez queira mexer um pouquinho na piada mortal, pelo menos foi o que eu entendi. Porque nós temos todo aquele momento importante da piada mortal que envolve o Gordon sendo capturado, o Gordon sendo mexido pelo Coringa ali, né? Sendo aquela base do experimento do Coringa para fazer o Gordon enlouquecer. E conforme destaquei no resumo, o quadrinho chega a destacar esse lance do Gordon ter falado pro Batman para prender o Coringa, para fazer as coisas tal qual manda a lei. Mas será que aqui o quadrinho quer estabelecer que talvez tudo aquilo que ainda permeia a cabeça do James Gordon possa ser um efeito do experimento que o Coringa fez no personagem? Será que a teoria do Coringa na verdade não quer dizer que basta um dia para a pessoa enlouquecer, mas talvez que com o passar do tempo uma experiência ruim faça essa pessoa enlouquecer? Porque nosso protagonista deixa bem claro aqui que tudo isso ainda tá na cabeça dele sempre, né? Ele sempre tá sonhando com aquilo, ele sempre tá pensando nisso, né? E a primeira edição dessa revista do Coringa deixa bem claro isso, né? O Gordon continua pensando em todos os eventos que ele sofreu na mão do Coringa, especificamente da piada mortal. Então, talvez o quadrinho esteja trabalhando um pouco disso, sabe? Do James Gordon meio que tendo alguns problemas em relação a tudo que ele passou na mão do Coringa, tendo problemas maiores, né? Sofrendo ou tendo reações agora um pouco mais expressivas em relação a tudo isso. Como o Gordon já não é mais um policial em Gotham City, como o Gordon agora tem outros objetivos, isso talvez possa acontecer um pouco, né? Se bem que a gente já viu o Gordon ficar um pouco louco recentemente com aquilo que aconteceu com o Batman que ri, onde o James acabou deixando de ser o comissário para ser um dos asseclas daquele vilão, né? Então fazer o Gordon ficar do mal ou ficar louco não é uma coisa legal. Mas eu não sei se necessariamente o objetivo aqui do James Tynion é fazer realmente isso com o personagem, mas talvez seja só algo dar uma cutucada, por assim dizer, nessa questão toda que envolve tudo que ele passou naquele evento fatídico da piada mortal. É interessante pensar que lá nos Novos 52, esse negócio de mexer com a piada mortal era um tanto quanto complicado, né? As pessoas não queriam mais citar a piada mortal, queriam colocar a piada mortal no passado, mas cada vez mais essa história vem sendo, digamos assim, pontuada nas tramas do Batman, né? Sendo colocada ali pro público, destacando que sim, ela é importante, sim, ela existe, e sim, cada vez mais ela vai ser abordada em tramas que envolvam personagens como o James Gordon, a Bárbara, etc, né? Na Guerra ao Coringa nós tivemos referências à piada mortal também. Então uma história que você tenta evitar, uma história que você tenta desviar dela, mas ela sempre vai estar lá. Ela sempre vai estar sendo remexida, né? A gente teve, por exemplo, 3 Coringas também lá do Jeff Jones, né? Essa história que eu não curto muito, onde também deu uma remexida nessa questão toda. Então, a piada mortal realmente, assim, é aquela história que não dá pra você evitar ela. Ela sempre vai estar lá cutucando todos os problemas que envolve alguém que tenha relações com o vilão Coringa. Mas dito isso, a edição concentra muito aqui, né? É uma coisa que é bem característica do trabalho até agora, nas narrações em off que nós vemos do James Gordon, falando sobre as suas experiências como policial e como detetive também. E são narrações extensas, né? Você vê o Gordon se debruçar ali em informações que envolvem assassinato, o que ele viveu em Chicago, o que ele pensa sobre as pessoas que são assassinas, o que leva alguém a matar alguém, o que leva a pessoa a ter ódio de outra pessoa. É uma história assim que ela é densa de certa maneira. Não digo assim no sentido do teórico, né? Não da questão científica necessariamente, mas sim do que a gente vê o Gordon expressar em relação ao que ele acha disso tudo. Então o texto é um pouco longo, assim, não que seja um demérito na minha opinião, mas ele realmente é aquele texto que você tem que parar, dar uma debruçada nele, ler ali as entrelinhas que o Gordon vai colocando para você ligar exatamente com o enredo que está sendo colocado aqui. Porque a intenção é ligar com os atos do Coringa, mas a gente vê outros assassinos aparecendo aqui, né? Como essa gangue do Bane, como por exemplo os canibais que nós temos do Texas. Então é um quadrinho que acaba não tendo tantas falas, tantas interações entre as pessoas aqui, tantas conversas, mas sim ele foca realmente em uma história um tanto quanto no ar, aquelas histórias onde a gente vê aquela narração em off de detetives. Tem um pouco desse aspecto aqui, essa trama toda. E lembrando que o James Tynion vem da escola do Scott Snyder, né? O Scott Snyder foi o professor do James Tynion. E o James Tynion faz tal qual o semestre, ele gosta de escrever, ele gosta de fazer ali textos que são
bem extensos. Então, quem gosta desse tipo de história desta maneira vai curtir bastante esse trabalho. Agora, quem não curte muito essa verborragia, de certa maneira, pode talvez não curtir tanto o que está sendo expressado aqui. Mas eu gosto da maneira como o Tynion aqui acaba não pirando tanto, mas deixando essa história bem no ar, assim, que a gente foca num James Gordon bem detetive. Gostei muito de ver a aparição das Batgirls também, a Oráculo coordenando tanto a Cassandra quanto a Stephanie. Eu achei engraçado a Stephanie, ele fica meio chateada por ela não poder estar em campo ajudando a Bárbara e colocando a Cassandra para ser a pessoa que está perseguindo a Crescida. Eu achei engraçadinho essa interação, mas é legal a gente ver a atuação maior das Batgirls por aqui. Dito isso, ao que parece, na próxima edição nós vamos ver então aí o Coringa interagir muito mais nas histórias. Por enquanto, o personagem nessas 3 edições ele aparecia bem pontualmente, aparecia em um momento ali no final da história, aparecia falando sobre essa questão do resort na segunda edição, e agora ele aparece no final aqui para encontrar o James, né? Eu achei que talvez fosse demorar um pouquinho para esses dois personagens se cruzarem, mas até que foi um tanto quanto rápido. Sem problemas também, não achei que isso foi um problema dentro do enredo. E o momento que o Gordon vê que ele achou o Coringa e ele vai ter que estar ao lado do Coringa para enfrentar todos esses malucos que estão vindo atrás aqui do vilão, foi diferente, por assim dizer, né? O James colocando a mão na cabeça falando, putz vida, o que eu fiz? O que eu tô fazendo aqui? Realmente você consegue sentir nas feições do nosso protagonista aqui que ele se deu muito mal, ele fez uma besteira do tamanho do mundo vindo atrás do Coringa. O desenho do Guilherme Martin consegue fazer bem a narrativa aqui. Eu gosto do trabalho dele, por mais que eu não gosto dos designs que ele faz dos personagens, né? O traço realmente dele aqui não tá favorecendo muito, exceto quando ele desenha o Coringa. Quando ele desenha, por exemplo, aqui a Piada Mortal, né? Ele refaz alguns quadros da Piada Mortal. O desenho dele favorece muito esse lado que a gente vê aqui desse quadrinho clássico, né? A reinterpretação do que é o desenho do Brian Bond, por exemplo. Nisso eu acho que o traço dele favorece bastante. Entretanto, outros momentos ali as coisas não são tão bonitas. Por mais que eu goste do traço dele no passado, assim, quando ele desenhava, sei lá, Sereia de Gotham ou outros quadrinhos mais dos anos 2000 ali, eu achava que o trabalho do Guilherme Martin era um pouco melhor. Mas também não é uma coisa horrível, não é uma coisa muito ruim. É uma coisa assim que dentro da narrativa funciona, talvez não vá agradar ali um desenho ou outro, né? Um aspecto de alguns personagens. Tá valendo, pra mim tá ok. E em relação à história da Punchline, eu começo a ficar um pouco mais interessado, não necessariamente quando a Punchline aparece, porque quando a personagem aparece, a história tipo é bem qualquer nota. Agora, quando a gente tem aquele personagem, o Aiden, conversando com a Bluebird, falando sobre todo o passado ali, sobre as investigações que a Punchline fazia junto com esse Aiden sobre o Coringa, isso talvez me chamou mais atenção, ali saber alguns detalhes, né? Tem toda aquela vibe meio que americano tem de curtir serial killers, né? Ter essa obsessão em saber mais sobre esses assassinos seriais. Então é um ponto que foi bem destacado. Temos alguns easter eggs, alguns que inclusive são apontados pelo próprio editor. Easter eggs envolvendo, por exemplo, Louco Amor, lá do Batman Adventures, o que me fez parar pra pensar que será que essa história do Mad Love lá do Adventures também vale como algo canônico para os quadrinhos convencionais do Batman? Parece que sim. Tem também um easter egg daquele quadrinho do Dahmer, que fala sobre o serial killer Dahmer. Então eu gostei de um detalhe ou outro que é colocado na trama. Mas ainda assim não é nada demais até então, né? Eu acho engraçado como o quadrinho é pra ser sobre a Punchline, e de certa maneira ele é, mas o que menos interessa pra gente é saber sobre a Punchline. Então, em relação à revista do Coringa, ela tem me atraído nessa vibe no ar aqui do James Gordon sendo esse detetive aí, né, buscando o Coringa. E é bom ver todo esse trabalho aqui que os roteiristas estão fazendo, ou melhor, o roteirista está fazendo em focar no Gordon fazendo suas investigações. Vamos ver só como é que vai ficar essa mexida na Piada Mortal, se vai ter realmente algum ponto relevante que eles vão pegar para abordar o Gordon por agora. Você leu essa edição? Você também concorda comigo? Tá gostando de ver esse trabalho aqui ou não está gostando? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho ou um palhacinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima.